cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Boa noite. Pela primeira vez o dólar bate 98 centavos e a moeda mais valorizada do mundo é o real brasileiro. A Polícia Militar fez operações conjuntas em todo o Brasil. Prenderam 19.800 bandidos e criminosos, limpando de uma vez por todas toda a criminalidade do Brasil. Ganhando. Por quê? Porque nós lutamos. Por quê? Porque nós corremos. Por quê? Porque nós metemos o pé na bola. Nós lutamos. Vamos. Então vamos continuar. Continuar fazendo o que a gente tem feito. 3 pontos. Não é somar ponto 1, não. É 3. A nossa mentalidade tem que ser de campeão. São 3 pontos hoje. Vamos lá, rapaziada. Me apaixonei pelo Rafael Paiva. Com ele no comando o time tá rendendo. Agora quando assisto o jogo do meu Vasco, é só alegria, não tô mais sofrendo. 1, 2, 3. E a bandeira pode virar mais. A bandeira pode virar mais. O trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Olha quem tá passando. Olha quem tá passando. A tropa do DVD. A tropa. Importante. Acho que a equipe vem numa crescente. Hoje foi mais um dia para coroar a dedicação e entrega de todos. Não sei quanto tempo que o Vasco não ganhava 4 partidas seguidas e a gente está conseguindo ter esse feito. Então é muito importante exaltar a força do grupo, a mentalidade do grupo. O que a gente está fazendo agora nesses últimos jogos aí, depois do momento que a gente passou. É uma prova de que esse grupo tem uma mentalidade muito forte e graças a Deus a gente conseguiu mais uma partida, mais uma vitória e agora é comemorar e no final de semana já temos mais um jogo difícil. O respeito voltou. O respeito voltou. O respeito voltou. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, cruzmaltinos e cruzmaltinas conectados, ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já vou pedir para vocês, logo de cara no iniciozinho do vídeo, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, dá essa força aqui para amigo, se inscreva, é de graça, dá essa força aqui para o nosso crescimento. Deixe também o like para o YouTube recomendar o nosso conteúdo
conteúdo e compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp com a galera da resenha aí, para dar essa força, ajudando o crescimento aqui da família vascaíno desde sempre. Quer concorrer a 2 camisas? Se torne membro com apenas a partir de R$2 por mês. Você já concorre a 2 camisas originais do nosso Vasco. Nós vamos sortear quando a gente bater 50 membros, exclusivamente esse sorteio somente para os membros, só para ficar o registro. Gente, eu quero agradecer também ao novo membro aqui do canal, Sérgio Fernandes, viu? Sérgio Fernandes é o novo membro aqui do nosso canal Vascaíno desde sempre. Sérgio, seja muito bem-vindo, papai do céu te abençoe, viu? E você, quando a gente bater os 50 membros aí, você vai concorrer essas 2 camisas que eu acabei de mencionar. Galera, e logo de cara, tá? Eu quero pedir desculpa pra vocês que ontem eu me equivoquei, eu errei aqui, eu falei uma coisa errada, tá? E errar é humano, né? A gente erra mesmo, entendeu? Faz parte errar e a gente tem que vir aqui se retratar pra deixar tudo, né? Colocar todos os pingos nos is. Eu tava falando da partida ontem, aí eu elogiei o Ryan, né? Falei que o Ryan entrou bem e coisa e tal, não sei o que, só que eu falei errado, tá, gente? Eu me equivoquei totalmente. Eu ia falar do Zé Gabriel e do JP, que entraram e entraram bem. Na verdade, me veio o Ryan na mente da lambança que ele quase entregou um contra-ataque ali que a gente podia ter tomado gol, né? Que ele quase foi expulso. Me veio essas coisas na cabeça, eu acabei utilizando a palavra errada. Algumas pessoas até falaram aqui no comentário, eu não sei, algumas pessoas até cancelaram a inscrição aqui do canal. Não sei se interpretaram mal o que eu escrevi no comentário ou se é uma coincidência, outra pessoa aleatória acabou deixando o canal, mas enfim, vida que segue, a gente trabalha com honestidade, com seriedade. Eu tenho certeza, papai do céu vai abençoar o nosso crescimento e outras pessoas vão chegar para fazer parte da nossa família. Fato é, se alguém me interpretou mal no comentário, realmente eu botei a risadinha, o emoji de risada, é porque eu errei, eu tava rindo de mim mesmo. Às vezes vocês internautas podem ter interpretado no comentário que eu estava rindo da resposta de vocês, mas não, eu ri de mim, que eu viajei, eu falei totalmente errado. Eu ia falar que outros atletas entraram bem. O Ryan, sinceramente, né, até um amigo aqui falou, né, o Lamine Yamal lá da Espanha é sim uma joia, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Então, assim, todo respeito ao Ryan, atualmente ele tá sendo uma bijuteria, né? Ele não é uma joia da base do Vasco, vamos ser sinceros. Pode até ter sido lá atrás. Hoje não é uma joia, né? Tá mais para bijuteria e vou reiterar. Ele poderia ir facilmente, né, gente, ser reintegrado ao sub-20 do Vasco novamente, uma vez que ele tem idade, é novo, né? Ah, mas é profissional, o Vasco paga salário caro para ele, então empresta para outro clube, porque aqui não tá rendendo. Toda vez que ele entra é para fazer lambança. Igual ontem ele fez falta, levou cartão, poderia ter sido aí, ter dado problema pro clube, né? Entregou a paçoca algumas vezes ali, a gente poderia ter tomado gol, e teve também uma questão ali que ele com a bola no pé, sempre a mesma situação, mas não é disso que eu quero falar não, só tô pedindo perdão pra vocês porque eu errei nesse comentário, eu fui muito infeliz nessa fala, tá, gente? Agora, é o seguinte, viu, meus amigos, falando em infeliz, né, a turminha do Sport TV hoje ficaram brigando com a imagem, né, eles são muito loucos, né, quando é pra ficarem a favor do Vasco, eles não querem ficar, querem dizer que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo. Aí ontem, que o pênalti pro Vasco, não foi pênalti, gente, vamos ser sinceros, não foi pênalti, teve um contatinho ali, mas pô, não foi pênalti, não foi o suficiente, o cara nem empurrou, nem puxou, ele só relou no Verratti, o Verratti já deu quase um 360, entendeu? Fato é que os caras brigando com a imagem ali, falando que o VAR tava errado em chamar o árbitro de campo. Então peraí, então eu posso mijando no cachorro, né? Porque o VAR, o papel dele é, se ele vê que o árbitro que o árbitro de campo tomou alguma atitude errada, ele pega a imagem, separa a imagem e chama o árbitro para o árbitro reavaliar. O árbitro de campo ontem teve a chance, o Matheus Candansan, teve a chance de se redimir do seu primeiro erro, mas ele manteve a decisão, insistiu no erro, quem salvou o árbitro foi o goleiro, né? Então, assim, só esse parêntese aqui em relação à mídia, né? Eles são muito contraditórios, né? Aí o VAR não chama, eles reclamam do VAR. Aí o VAR chama para corrigir, eles reclamam também. É uma loucura. Só um parêntese, né? O Lino, comentarista do Sport TV, foi o único que falou que o VAR estava certo. O resto ficou tudo ali chovendo no molhado. Dito isso, tá? Isso não é pauta do vídeo não, fiquem tranquilos. Gente, agora é o seguinte, vamos falar aqui de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. O nosso Vasco que ainda na madrugada, né, de quarta para essa quinta-feira, já pegou o avião, já desembarcou aqui no Rio de Janeiro, né? Os atletas fizeram um treino na parte da tarde dessa quinta-feira. Os atletas que jogaram fizeram um regenerativo, algo mais leve, e os que não jogaram foram a campo para fazer trabalhos ali, já visando, já focando na partida do próximo domingo. Quem também ficou treinando no CT Moacir Barbosa por não poder viajar com o elenco foi Felipe Coutinho, foi Dimitri Payet, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, né? Até mesmo o João Vitor, que está lesionado, está fazendo fisioterapia e trabalho de transição, também ficou, enfim, entre outros, Paulinho Paula, Jair. Gente, fato é
que o nosso Vasco, a torcida do Vasco aí para o jogo do próximo domingo, o Vasco viaja, né, para enfrentar o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, acho que é a última, né, ou penúltima, enfim, tá acabando o primeiro turno, né, gente? Fato é, tá, que o Vasco divulgou aí a agenda dessa semana. O Vasco treinou, né, hoje, nessa quinta-feira, treina nessa sexta-feira na parte da manhã, treina no sábado também na parte da manhã, na parte da tarde o Vasco embarca sentido a capital Belo Horizonte, tá bom, galera? Onde vai ficar concentrado, hospedado em um hotel na capital mineira, para no domingo, né, às 4 da tarde, o Vasco entra em campo na Arena MRV para enfrentar o Galo Mineiro, que vem derrapando aí, né, devendo uma resposta para o seu torcedor, e o nosso Vasco, né, que pegou ali o elevador, tá on fire, né, o foguete do Vasco subiu sentido a lua e tá decolando, e decolando bonito, né, quem sabe talvez a gente belisque aí pelo menos um empate jogando em Minas, por que não pensarmos, sonharmos com a vitória? Não é nada de possível, o jogo é jogado, né, já diria o poeta, e o lambari é pescado, então assim, tem que esperar, né, a pelota rolar para saber quem vai levar essa, mas fato é, o Vasco, né, embora seja um jogo fora de casa, chega sim com uma injeção de ânimo a mais do que o Galo Mineiro. O Galo Mineiro, como eu já mencionei, vem derrapando, vem patinando, vem devendo algumas respostas para o seu torcedor, jogando dentro e fora de casa, mas sobretudo dentro de casa, até mesmo foi goleado há poucos dias atrás pelo Flamengo. Enfim, fato é que tem todos os ingredientes para esse jogo ser um jogaço, tá, gente? Quem pode voltar aos relacionados para essa partida é o Dimitri Payet, que ficou no Rio, não viajou para Goiânia, mas há uma expectativa de que ele sim, ele viaje para Belo Horizonte para pelo menos inicialmente ficar no banco. Vamos aguardar, esfregar as mãos e torcer, né? Tivemos o sorteio da Copa do Brasil, das oitavas da Copa do Brasil, já vou abordar esse assunto já. É o seguinte, né? Aí depois do sorteio o Pedrinho foi indagado, foi perguntado a ele sobre o Coutinho, ele vai voltar, não vai, Pedrinho, né? Voltar não, perdão, vai estrear, não vai, né? Qual vai ser? É uma volta também, né? Enfim, aí o Pedrinho falou, gente, abre aspas pro Pedrinho, tá? Ele falou, eu entendo que a ansiedade pro Coutinho jogar é grande, né? Um jogador de impacto, de habilidade, a torcida é muito identificada e coisa e tal, mas o Pedrinho também falou, nós temos que lembrar, né, que ele tava de férias, né? Então, gente, olha só, tô vendo alguns, não todos, alguns torcedores do Vasco já ficando meio chateados com isso, alguns colocando emojizinho de cara feia quando o Pedrinho falou essa situação. Galera, a gente tem que entender uma coisa, realmente, o Coutinho estava de férias. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se o Vasco acelera o processo, é lógico, eu tô maluco para ver, eu queria ter visto o Coutinho jogando ontem, tô louco, eu queria muito que o Coutinho pudesse viajar para jogar contra o Galo Mineiro, né? Porque é uma equipe mais qualificada tecnicamente, comparado com todo respeito ao Atlético Goianiense. Só que assim, galera, se coloca o Coutinho agora, 70, 80%, e ele tem, Deus me livre guarde, um estiramento, uma coisinha simples aí que deixa ele 10, 15 dias fora dos gramados. Sabe o que vai acontecer? A torcida vai falar assim, alguns, ah lá, tá bichado, veio pro Vasco, veio jogar no Vasco bichado, entrou em campo 1, 2 jogos, já tá machucado, é chinelinho, é não sei o que. Então, é calma, né? E sem contar também que pode machucar o jogador, pro restante, comprometer o restante da temporada. Aí não adianta você ter um jogador caro, nível de seleção brasileira, nível mundial de Copas do Mundo, no plural, né? E você já queimar o cartucho logo de cara, assim, correndo um risco muito grande. É claro, gente, a ansiedade, eu, você, todos os vascaínos querem ver o Felipe Coutinho jogando, se vai jogar com o Payet, se não vai. A gente vai deixar o Rafael Paiva queimar esse neurônio, a gente deixa esse problema, né? Esse rabo de foguete com o treinador, que é um problema bom, né? Pior se fosse um problema de não ter jogador para escalar. Então esse é um problema que todo técnico e todo torcedor quer ter. Será que dá para colocar Coutinho com Payet, Verratti? Alex Teixeira tem espaço no time, não tem? O Adson fica, o David fica, o Souza toma a vaga de alguém no meio campo, o Hugo Moura tá jogando bem, Matheus Carvalho tá jogando bem, como é que vai ser? Então essas dúvidas, né, são dúvidas positivas. Ó, positivas foi bom. Positivas, dúvidas boas, né? E a gente deixa essa situação pro nosso treinador, pro Rafael Paiva, né, gente? Já pegando o gancho, né, tem muita gente perguntando, e aí, efetiva, não efetiva, né? E o Pedrinho também falou, olha, na minha opinião, essa palavra efetivar não muda em nada. Isso foi o Pedrinho falando, tá, gente? Aspas pro Pedrinho. Ele falou, na minha visão, efetivar ou não, isso não vai mudar em nada. E realmente, né, gente? Só que tem gente com medo, né? Que fala assim, poxa, mas e se chegar alguém, algum clube, fizer uma proposta e levar o Rafael Paiva, já que ele não foi efetivado? Gente, nós temos que lembrar que ele, antes de ser treinador do profissional do Vasco,
ele já era funcionário, já era treinador do Sub-20 do Vasco. Então já existe um contrato em vigência aí do Rafael Paiva para com o Vasco. E ele também já recebeu uma valorização salarial, ou seja, um aumento no seu salário, uma vez que ele está treinando o elenco principal, né, do nosso Cruz Maltino. Então eu acho que não tem motivo para alarde, né? E por outro lado também, é complicado, às vezes você vai e efetiva o Paiva, igual o próprio Pedrinho falou, aí às vezes 2, 3 jogos o resultado não vem, aí alguns podem pensar, ah lá, foi só efetivar ele, foi só dar um contrato caro para ele, agora ele relaxou, o time começou a perder, sendo que às vezes pode não ter nada a ver, tem uma série de fatores que podem culminar nesse tipo de situação. Então eu acho que é piano piano se va lontano, como se parla lá em italiano, né? Devagar, devagar, a gente chega lá, é uma coisa de cada vez, time que tá ganhando não se mexe, deixa o Paiva do jeito que tá, ele já ganhou a valorização dele, tem contrato ali, ele é funcionário do Vasco da Gama, ele quer ficar no Vasco, está sendo uma experiência sensacional para ele, está entregando ótimos resultados para nós dentro de campo. A galera já está chamando ele de Paiva, o exterminador de tabus, né? Porque desde a chegada dele no Vasco de forma interina que seja, ele vem um jogo após o outro, vem derrubando alguns tabus. Diga-se de passagem que a última vez que o nosso Vasco venceu 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro foram exatamente há 13 anos atrás, né? Foi lá em 2011, exatamente isso, gente, lá em 2011, naquele último Campeonato Brasileiro que nós fizemos uma ótima campanha, ficamos em segundo colocado e fomos garfados, como vocês lembram, né? Ali, enfim, várias situações, gols do Diego Souza anulados na última rodada, gols totalmente válidos, né? Era pra gente ter sido campeão daquela ocasião, mas enfim, vida que segue. Mas de lá pra cá a gente não tinha conseguido uma boa sequência. E agora com o Rafael Paiva, né? Ele derrubou vários tabus, então deixa ele quietinho lá. Tá, galera? Agora olha só, vamos falar um pouquinho aqui da Copa do Brasil, tá? É o seguinte, foi realizado na tarde dessa quinta-feira o sorteio na sede da CBF aqui na capital carioca, no Rio de Janeiro, tá bom, galera? Já tá definido é o seguinte, como vocês já acompanham as imagens na tela, o Flamengo, perdão, eu ia falar Fluminense, o Flamengo enfrenta a equipe do Palmeiras, tá, gente? Isso mesmo, então teremos aí um desses dois adversários duríssimos já caindo nas oitavas de finais. É claro que a gente vai esfregar as mãos para o nosso maior rival rodar nas oitavas aí logo de cara, né? É claro que nós vamos torcer para o Palmeiras passar de fase, não que eu torça para o Palmeiras, né? Que se pegar Vasco e Palmeiras, aí, meu irmão, é pau no gato, né? O Vascão tem que passar, mas, né, nesse primeiro momento, Flamengo e Palmeiras, confronto definido. Só para vocês entenderem, a forma que tá a arte na tela aí, tá? O primeiro time que vem na ordem aí já é justamente o time mandante, tá bom? Ou seja, Flamengo vai jogar o primeiro jogo em casa, tá? Então o Palmeiras decide o jogo lá em São Paulo, tá bom? Aí olha só, o Vasco, nós demos sorte, né? Que coincidência, hein? Quer dizer, sorte até a página 2, né? Como eu já falei aqui agora há pouco, vou reiterar. O jogo é jogado, o lambaria é pescado, já diria o poeta, né? Então tem que entrar com seriedade, nada de saltinho alto, né? Pés no chão, concentração, foco total, respeito máximo pela equipe do Atlético Goianiense. Agora, fato é, a torcida do Vasco gostou e gostou muito desse sorteio, né? Inclusive, eu até coloquei no início do vídeo, né? A moça que fez o sorteio ali foi eleita craque da rodada pela galera, né? Porque ela colocou um adversário, supostamente, com todo respeito, de uma prateleira abaixo da do Vasco, com o Vasco definindo em casa. Como vocês acompanham na tela, o primeiro jogo será no estádio do Atlético Goianiense, lá em Goiânia, e o jogo de volta nós vamos decidir jogando em nossos domínios em São Januário, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui, aí depois teremos Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, então o Bragantino decide em casa, né, no jogo de volta. Teremos também São Paulo e Goiás, né, o primeiro jogo será no Morumbi, o Goiás terá a chance de decidir esse jogo em casa. Teremos também CRB e Galo Mineiro, né, o Galo Mineiro também decide em casa, viaja para jogar lá em Alagoas o primeiro jogo e volta depois para jogar o jogo de volta aqui em Belo Horizonte. Teremos um jogaço aí, né? Galera, o jogaço, hein? Botafogo e Bahia, olha aí, hein? Que confronto, hein? O Bahia decide em casa, o primeiro jogo é aqui no Rio, no Newton Santos, tá, galera? Diga-se de passagem, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia são as equipes que estão encabeçando ali, né? Com exceção do São Paulo, que não tá nesse balaiozinho aí. São as equipes que estão ali encabeçando, né? O G4, G5 do Campeonato Brasileiro, né? E logo de cara nas oitavas, duas dessas equipes vão ficar pelo caminho, né? Aí, só pra gente dar continuidade, o Corinthians vai enfrentar o Grêmio, né? Nesse duelo, na minha opinião, é um duelo muito duro, viu? Só que o Grêmio acabou, de certa forma, dando um pouco de sorte que vai definir em casa, né? E o Juventude vai
enfrentar o Fluminense. O Fluminense, embora venha numa fase muito mal, a gente sabe que nesse momento a camisa acaba pesando, acaba ajudando, ainda mais porque o Fluminense também decide aqui no Rio, decide no Maracanã. Álvaro Silva, e quanto vai ser esses jogos aí? Galera, a database divulgada pela CBF é que o primeiro jogo deve acontecer ainda agora no mês de julho, no dia 31 de julho, tá? Essa é a database, e o jogo de volta seria, a princípio, no dia 7 de julho, porém, todavia, entretanto, podendo ser alterado aí um jogo ou outro, né? Vamos aguardar, mas inicialmente, né, definido então a Copa do Brasil, né, os adversários aí, o Vasco vai pegar o Atlético Goianiense, como eu já falei, vou reiterar, nada de salto alto, nada de já passou, já classificou, não. Ontem, por exemplo, o Vasco ganhou, foram 3 pontos, foram, porém, todavia, entretanto, 1-0. Né? Então assim, não dá para contar muito, né, com a sorte. Tem que entrar e jogar com seriedade, tem que enfrentar o Atlético Goianiense como se estivesse enfrentando um Botafogo, um Flamengo, um Bahia, um Fluminense, né, um Grêmio, um Corinthians, como qualquer outra agremiação. Se vai ter dificuldade para passar ou não, se é favorito para o confronto ou não, já são outros 500, mas temos que ter seriedade, foco total, né, porque jogo não se ganha aqui, ó, no gogó, não se ganha falando, também não se ganha pela prateleira de troféu. Se fosse assim, né, os maiores sempre seriam maiores, os menores sempre menores e nunca mudaria. Só que a gente sabe que futebol não é assim, tem dessas coisas. Às vezes um time aí considerado azarão, considerado zebra, chega, vai chegando e leva. E às vezes um time considerado super, hiper, mega favorito por todos perde, né? Um exemplo disso aí é casa de aposta, que a gente mais vê aí é, por exemplo, odd pagando, por exemplo, aí um jogo aí de um time gigante, 40 centavos na vitória de um time gigante e 8, 9, 10 reais na vitória de um time ali considerado azarão. E aí o time azarão vira e mexe e ganha. Tivemos aí esse exemplo na última Copa do Mundo. Arábia Saudita, tudo bem, a Argentina acabou vencendo a Copa, mas a Arábia Saudita ganhou deles, né? O Marrocos também, né, quebrou a banca de muita gente aí, né, que apostou nos favoritos e acabou dando a zebra. Então, o jogo é jogado, né, galera? Então fica o registro da Copa do Brasil. Galera, agora se tratando de reforço, né, Souza e Alex Teixeira serão apresentados para a imprensa, né, numa coletiva de imprensa nessa próxima sexta-feira em São Januário, às 1h30 da tarde, tá, gente? Só para ficar o registro para vocês, né? Ainda falando de reforço, desde a chegada do Felipe Coutinho, foi divulgado pelo Vasco nessa quinta-feira, o Vasco já vendeu mais de 20 mil camisas Brasil afora, lógico, licenciadas oficiais, tá? E mais de 11 mil sócios torcedores já aderiram ao plano sócio gigante, tá? Inclusive, anteontem nós falamos da situação do sócio gigante aqui no canal, que estava caótico, o site estava travando, o chat não tinha resposta, né? O WhatsApp também não respondia, eu até coloquei na tela para vocês, eu esqueci ontem pela euforia do jogo de falar desse assunto, tá? Mas fazendo justiça, o Vasco, no caso ontem pela manhã, me respondeu pelo WhatsApp, logo de bate-pronto, resolveram a minha situação e eu consegui ali regularizar o que eu estava tentando regularizar. Então agora, gente, você que quer fazer seu plano, entra lá, o WhatsApp, o suporte tá funcionando, tá? E a plataforma ali tá atendendo legal, então vai lá, se associe, né? Já somos mais aí de 45 mil sócios, né? E rumo aos 50 mil sócios gigante, torcedor do nosso Cruz Maltino. Galera, agora eu quero falar com vocês de uma outra situação aqui, tá? Antes de eu falar da polêmica do John Textor, né? O John Textor falou que o Pedrinho, né, deveria ter esperado a 777 quebrar alguma cláusula e coisa e tal. O Pedrinho respondeu, o John Textor respondeu o Pedrinho depois. A gente vai falar dessa situação, só que antes disso, eu quero falar com vocês aqui uma parada. Teve uma pessoa, um torcedor, não sei nem se é vascaíno, mas veio aqui no comentário e falou que eu fui acusado, hein, meus amigos, eu fui acusado, né, brincadeiras à parte, de ser o cara que gosta de dar notícia ruim. Ainda me chamou de peso, né? Então o peso sou eu, né? Falou que me acusou de gostar de dar notícia ruim. Aí eu, como às vezes até peco por isso, eu tenho que mudar um pouco isso em mim, confesso pra vocês, fui lá no comentário e falei pra ele, ó, então pode cancelar a inscrição pela 4ª vez, né? Porque assim, eu não vou fabricar notícia, tá? Eu não vou fabricar notícia. Então dentro desse assunto, só pra galera, pra ficar bem claro, eu não quero treta não nem nada, mas comigo eu gosto de deixar tudo muito bem claro, tá? Eu quero que o torcedor entenda, eu sei, foi uma pessoa só que falou, a grande maioria, ninguém tocou nesse assunto, mas eu gosto de deixar tudo muito bem claro.
Eu vou fazer até uma brincadeira muito legal com vocês já, se segurem aí. Em relação desse assunto aí. Galera, como é que eu vou fabricar notícia? Como é que eu vou abrir um vídeo contando para vocês conto do carochinha no mundo de Nárnia, onde não existe? Eu vivo no planeta Terra, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Então eu trabalho com a realidade. A minha realidade aqui é que hoje são dia 18 de julho de 2024. A minha realidade é que o Vasco hoje tem 23 pontos. Tá sonhando com Libertadores, né? Cada vez mais perto de uma Sul-Americana se a gente manter esse rendimento. Só que tem outras realidades também. Tem a realidade se tratando da 777, tem a realidade da situação financeira do Vasco, tem várias realidades. Então eu não vou fabricar notícia, não vou trazer notícia gostosinha. Ah, o Vasco está acertando com o Lionel Messi. Eu não vou fazer isso. Se for verdade, eu vou falar. Mas eu não vou criar informação. Ah, mas essa notícia aqui é ruim, eu não vou falar. Para não falar do jeito errado, preparei uma surpresa para vocês. Então, fiquem aí que eu já volto. Boa noite. Pela primeira vez o dólar bate 98 centavos e a moeda mais valorizada do mundo é o real brasileiro. A Polícia Militar fez operações conjuntas em todo o Brasil. Prenderam 19.800 bandidos e criminosos, limpando de uma vez por todas toda a criminalidade do Brasil. O barril de petróleo está valorizado na casa de R$10. Isso mesmo, R$10. O Clube de Regatas Vasco da Gama é campeão brasileiro, campeão da Libertadores e também campeão da Copa do Brasil. Uma reviravolta no futebol. O Vasco foi convidado para participar da UEFA Champions League da Europa. E se vencer, pode até mesmo disputar a Copa do Mundo no lugar da seleção brasileira. Oi, produção. Vasco da Gama tirou o pé, isso mesmo, atualização. O Vasco tirou o pé, desistiu de contratar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, entendendo que a sua idade, coisa e tal, fim de carreira, já não vale mais tanto a pena o investimento. Com isso, o Vasco prefere investir, né, em Lamine Yamal, Mbappé e no Cometa Haaland, porque entende que esses três atletas podem entregar muito mais a longo prazo. Então, gente, é isso. É isso. Eu poderia fazer isso aqui. É muito fácil, é gostosinho, é uma delícia. Falar que a nossa moeda é a mais valorizada, falar que não tem mais criminalidade, falar que inventaram a cura para todas as doenças, né? Eu poderia falar que o planeta Terra não tem aquecimento global, falar que o Vasco está cheio de dinheiro, vai disputar a Champions League. Eu poderia fazer isso, gente, eu poderia fazer essa brincadeira. Só que é certo? Seria bacana para você, torcedor, seria legal isso? Se eu abrisse vídeo todo dia, sim, agora tem a janela. Vocês imaginam se eu abro o vídeo? Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. O Vasco tá acertando aí a contratação de Lamine Yamal e também de Bellingham, né? E o Vasco desistiu, vem tirando o pé do Vinícius Júnior, porque entende, né, que Vinícius Júnior jogou no Flamengo e não vale a pena, embora o atleta tenha pedido, implorado para jogar ao lado de Felipe Coutinho. Olha, gente, vocês entendem? Para que eu vou... Eu poderia inventar. Agora na janela, o Vasco sondou. O Vasco sondou lá Claudinho, sondou lá o Lucas Paquetá. O Vasco sondou o goleiro Alisson. O Vasco, eu poderia abrir um vídeo e falar assim: boa noite, o Vasco da Gama na temporada de 2024 arrecadou 5 bilhões de reais e vai construir um estádio para o seu torcedor para mais de 168 mil lugares. Em que realidade eu estaria vivendo se eu falasse um negócio desse? Então eu sou realista. O Vasco ontem jogou com o Atlético Goianiense, ganhou de 1-0. Fato. O Vasco subiu na tabela. Fato. O Vasco trouxe o Felipe Coutinho. Fato. Agora, tem outros fatos também. O Vasco tem dificuldade financeira. O Vasco está devendo dinheiro para o Corinthians. O Vasco está devendo dinheiro para o São Paulo. O Vasco está devendo 500 mil para o empresário do Payet. Agora, isso não significa que eu gosto de dar notícia ruim. Agora, a partir do momento que eu me posicionei aqui no YouTube, na plataforma, como um comentarista e alguém que trabalha com informação, para trazer informação para você, torcedor e torcedora, eu tenho que trabalhar com a verdade. Eu não posso fabricar notícia para dar notícia gostosa, para dar notícia legal.
Mesma coisa, o Vasco tá jogando a Série B e eu abri o vídeo falando, e o Vasco briga pelo título do Campeonato Brasileiro, deixando o Flamengo no cheirinho. Como se o Vasco tá na Série B? Né? Exemplo, se o Vasco tava na Série B lá 2 anos atrás. É a mesma coisa. Então, gente, eu até faço a brincadeira aqui, boto essa roupa e coisa e tal, que é para dar uma descontraída, mas para algumas pessoas entenderem. Não me leve a mal, não fiquem chateados comigo, mas é uma forma que eu encontrei de dar uma resposta para quem de repente pensa que eu sou a pessoa que gosta de trazer notícia ruim. Não. Quem gosta de trazer notícia ruim, por exemplo, falaria da seguinte forma: abre o jornal, por exemplo, abre ali o jornal e fala assim: o Vasco, gente, é isso aí, o Vasco tá devendo 15 milhões de reais pro Corinthians, e não para por aí, ainda tem mais 8, 9 mil pro São Paulo, tem um imbróglio na justiça com o Ramon Dias, que se tudo der certo, tudo correr bem, é mais 30 milhões de reais em dívidas. Isso é gostar de dar notícia ruim. Você vai estar dando a notícia ruim como se fosse a notícia boa. Você vai estar, aí é o porte mijando no cachorro. Você vai estar distorcendo tudo. Não, eu venho aqui e eu falo a realidade, eu falo a verdade. Agora, se a verdade é uma verdade ruim, a culpa não é minha, gente. Então quer dizer que a culpa é do William Bonner, é da Renata Vasconcelos, quando eles abrem um jornal nacional para falar da criminalidade, para falar de alguma catástrofe natural que acontece, para falar que a inflação do país subiu, para falar que os alimentos na prateleira do mercado estão muito caros, para falar que o salário mínimo está travado. Gente, é a notícia que eles têm que dar. É a notícia que eles têm que dar. E tem muita notícia que eles têm que dar rindo. Às vezes é numa notícia supostamente boa que eles têm que dar rindo, mas às vezes eles falam rindo sem concordar. Mas eles são profissionais, eles estão ali para falar a informação. Ponto. Tá, gente? Então, brincadeiras à parte, fica aí a farrinha e vamos voltar, né, para dar continuidade a falar do nosso Vascão. Já brincamos, já descontraímos, já fizemos toda a algazarra aqui, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, né, galera? Só para dar uma ilustrada, né? Como é que as coisas devem ser. Galera, é o seguinte, agora se tratando da polêmica envolvendo John Textor, que eu já havia falado para vocês, tá? O Pedrinho respondeu a John Textor em relação a isso, tá? Abre aspas pro presidente do Vasco, acompanha essa arte na tela. Com muito respeito ao Textor, ele mexeu em um campo que não tem o mesmo conhecimento que a gente. Ele falou que a 777 não descumpriu nada, reticências. Descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Então, o juiz que deu a liminar está errado? Ponto, fecha aspas pro Pedrinho. É verdade, né, gente? E foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei, né? Aí o que aconteceu? Pedrinho, né, deu uma sonora resposta totalmente educada e embasada, né, na realidade do Vasco. Só que o John Textor foi humilde, reconheceu, deu 2 passinhos para trás. Então olha só o que o John Textor falou, né, em relação a isso. Abre aspas aí, olha a manchete na tela. Textor encerra a polêmica com Pedrinho. Aí tá aí, abre aspas, né? Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube. Vamos dar continuidade agora, que eu quero ler para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui só um instantinho, tá? Eu quero ler para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Achei. Vamos lá. Acompanha a arte na tela. Presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre do 777 e tenho a certeza que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução do 777. Os meus comentários foram certamente um tanto técnicos. Eu estava apenas a tentar falar sobre o impacto que esta situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube e desejo ao Vasco apenas os melhores resultados, a não ser que estejamos nos enfrentando. É claro, usou ali um tom de humor, né, para poder dar uma descontraída. Então, o Textor, né, com outras palavras, ele disse que se expressou mal, né, vamos dizer assim, que ele estava querendo dizer em relação à SAF, em relação aqui no investimento no futebol brasileiro, mas em relação à atitude do Pedrinho, ele entende, ele falou que o Pedrinho está 100% correto, então eu vou aplaudir, tá? A humildade do Textor em reconhecer, Raio, mano, eu mesmo no começo do vídeo aqui me retratei que eu falei uma abobrinha do Ryan ontem, falei que o Ryan jogou bem, ele que foi um dos piores em campo, então o Textor reconheceu que ele entrou num campo que não era para ter entrado, numa situação que não compete a ele, né? Compete única e exclusivamente aos diretores do Vasco, à presidência do clube, né?
reconheceu essa situação, foi humilde, né? E vida que segue, né, gente? Então isso é bom também, né? Porque assim, a rivalidade é legal dentro de campo, mas começa muita treta, muita polêmica também, aí já não é saudável, né, galera? Não é legal. Então, vocês já acompanharam, a gente já falou da treta envolvendo o John Textor. Aí, gente, é o seguinte, depois do sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF, o Pedrinho foi indagado, foi perguntado, né, sobre o zagueiro Yerry Mina. Eu achei interessante que foi o Fábio Azevedo que perguntou. O Fábio Azevedo, pô, mó doideira, né, cara? Errar todo mundo erra, já tô falando aqui, né? Se o Fábio Azevedo pediu perdão pro Pedrinho, pegou na mão do Pedrinho e resolveu, beleza. Mas, pô, naquele jogo que o Vasco perdeu do Flamengo, o Fábio Azevedo xingou o Pedrinho. Rapaz, espinafrou o Pedrinho. Fato é que o Fábio Azevedo perguntou ao Pedrinho, e aí, Pedrinho, vem o Mina? Tem possibilidade ou não, né? E aí o Pedrinho respondeu. Então eu vou colocar, vocês acompanhem e eu já volto. Pra fechar, Mina, tem chance? Quem? Mina. Depois a gente conversa. Valeu, Pedrinho. Abraço. Show de bola, né, galera? Vocês acompanharam, vocês viram, então olha só. Se ele não falou nada, tem caroço nesse angu, hein? Pode ter caroço nesse angu. Tô vendo algumas pessoas falar assim, isso é fake. O Vasco não tem dinheiro. Gente, eu sempre tô dizendo aqui que o Vasco não tem dinheiro para contratar agora. O Yerry Mina tá avaliado na casa de 3 milhões de euros, na casa de 18 a 20 milhões de reais. É um jogador colombiano de seleção, bom jogador, tá? Bom jogador, sim. Chegaria no Vasco para, né, como se diz, dar a camisa 3 ou 4 pro cara e a faixa de capitão e já era. O cara resolve ali atrás. Só que, gente, tem a possibilidade, o Vasco poderia, quiçá, talvez, fazer um empréstimo, pagando só o salário dele e comprar ele no ano que vem, contratar ele no ano que vem. E aí o ano que vem é uma outra história, tem investidor, tem outra coisa. Então vamos aguardar, gente, compasso de espera. Não dá para cravar que ele vai chegar, também não dá para dizer que ele não chega, porque o próprio presidente, né, falou, depois a gente conversa. O presidente deixou no ar. Então vamos em compasso de espera. Pedrinho falou de outra situação importante, viu? Vasco e Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro, a gente trouxe aqui no canal que a princípio seria em Cariacica. O próprio Pedrinho teria falado, ele falou isso uns dias atrás, eu coloquei para vocês verem na época aqui, mas hoje ele falou, olha, jogar em Cariacica ainda é um ponto de interrogação. E ainda existe, inclusive, galera, até a possibilidade desse jogo acontecer, inclusive, no Newton Santos, tá? Isso mesmo, no Engenhão, só para ficar para vocês aí a atualização, tá, gente? Agora, meus amigos, eu quero falar aí, tá? Deixa eu ver aqui, eu quero falar aí do racismo de novo, né? De novo eu quero entrar nessa seara, nesse assunto. A gente trouxe para vocês aí, como vocês sabem, está repercutindo na mídia mundial, né, um ato de racismo de jogadores argentinos dentro do ônibus, comemorando o título da Copa América, cantando músicas ali, falando, né, colocando em xeque, né, a origem dos jogadores da França, dos jogadores ali de outros países da Europa, né, com um cântico racismo. E até mesmo de xenofobia. Aí eu falei ontem, né, que o Enzo Fernandes, que estava gravando o vídeo, digitou um texto pedindo desculpa. Eu ainda falei, olha, ainda é pouco, porque para quem botou a cara para falar esse tipo de bobeira, deveria colocar a cara também para pedir desculpa. Mas enfim, quem sou eu na fila do pão para julgar alguém? Eu só dei minha opinião. Ok, tá. O que aconteceu? Alguns jogadores pediram perdão e outros não. Outros estão irredutíveis, se acham os donos da razão, né? Então, assim, hoje em dia é essa inversão de valores, o poste mija no cachorro, o errado está certo, o certo vira o errado, e vira toda essa bagunça que a gente está vendo aí, não só no futebol, mas na humanidade ultimamente a situação está meio complicada, né? Tem muita coisa que a gente não pode nem falar, porque se a gente fala alguma coisa, você de certo passa a ser o errado e o errado passa a ser o certo. Tá querendo chegar aonde com isso, Álvaro Silva? Tô querendo chegar porque representantes do governo da Argentina, não vou citar nome para evitar problema, bateram de frente com o governo da França. Bateram de frente aí, dizendo que isso não é assim, não é assim. Sabe? Aí sabe o que me vem na cabeça? Sabe aquele famoso almofadinha, aquele famoso playboy que geral fala, né? Aquele cara, aquele rapaz, aquele menino que papai e mamãe dá tudo, né? Colégio particular, 1.500, 2.000 por mês só de mensalidade no colégio, condomínio de luxo, carro importado, né? O presente de Natal quando faz 16, 17 anos é carro zero, né? PlayStation 5 é lixo, né? Fica jogado na sala, nem liga muito, né? iPhone, troca a cada 6 meses, ganha um iPhone novo do papai e da mamãe. Sabe aquele playboy? Aí ele vai lá, faz uma lambança, né? Agride alguém no colégio, tá tudo errado. Papai vai lá, arruma briga com a diretora, se deixar quer bater até no menino que brigou com ele.
né? Ou então, de repente, vai lá no mercadinho do condomínio, quebra a vidraça, rouba o caixa do dinheiro da mercearia para gastar com droga, aí da polícia dá um monte de coisa e no final das contas o pai quer processar o condomínio, sabe como é que é? Passando a mão na cabeça do bonitinho, ou então o bonitinho pega o carro, sai doidão, menor de idade, coisa e tal, atropela, machuca as pessoas, causa maior transtorno. E lá vai o papai lá, né, subornar A, B ou C para tentar passar o pano pro filhinho. Pois bem, eu fiquei com essa sensação. Eu fiquei com essa sensação do governo argentino. Quem era para estar puxando a orelha dos jogadores falou que não vai se meter e falou que isso não é racismo. Então peraí, se isso não é racismo, o que vai ser então? O que será racismo se isso não for, gente? Meu Deus do céu, o que será racismo se isso não for? E tem outra coisa, né, gente? É muito estranho. É muito estranho essa situação. Eu confesso para vocês que eu tô assim abismado com isso. Os jogadores falarem que isso é do folclore da Argentina. E para piorar tudo, o Depou falou que faz parte do folclore do futebol argentino. Que isso é uma música de arquibancada, que eles estavam cantando sem saber o teor da letra. Que porra é essa? Eu nunca vi um negócio desse, gente. Desculpa até o palavrão, desculpa, perdão, mas eu nunca vi um negócio desse. A mesma coisa eu tá cantando aqui, ó. E o Coutinho voltou querendo demais, anota mais 3 pontinhos na conta do pai, a barreira vai virar baile. Aí alguém fala pra mim, aí, tá vascaíno, essa música é do Vasco. Eu falo, não, né, não, que tá Vasco o quê? Essa música é do Flamengo. Aí alguém vai lá e fala, eu tenho como te provar, essa música é do Vasco. Aí o cara fala, ih, pô, nem prestei atenção, eu nem sabia o que eu tava falando. Peraí. Como é que o cara sabe cantar a letra da música inteira, decorou a música inteira e não sabe o que tá cantando? Não, porque quem vê o jogador da Argentina falar isso, talvez pensa que eles cantaram uma música em árabe, em inglês, em mandarim, né, no chinês. Ah não, a gente estava cantando porque a música está estourada, mas eu não sabia que estava falando isso, que a gente não entende a língua, não. Eles estavam hablando em argentino, em castelhano, em espanhol. Tá? Então a música na língua deles, a torcida deles cantou a música na arquibancada, eles repetiram a música dentro do ônibus. E o Enzo Hernandes deu mole, gravou. Mas foi bom ter gravado, que é para a máscara cair, que é para o mundo inteiro ver os atos de racismo dessa delegação, desses jogadores argentinos. Há quem diga que o Messi pediu para eles não cantarem. Não sei, eu não posso falar, eu não estava no ônibus, mas pelo vídeo que eu vi, realmente eu não vi a carocha do Messi cantando. Mas, gente, independentemente se foi todo mundo, se foi meia dúzia, quem fez tem que se arrepender, tem que pedir desculpa, sim. Se falar que isso não é racismo, o que mais vai ser racismo então? Porque usar desculpa que é do futebol, que é do folclore, isso já passou, né? Estamos em 2024. Isso aí, usava-se essa falácia lá na década de 90. Aí usava-se essa história, a pessoa ainda acabava engolindo. Agora, você querer colocar uma situação de preconceito racial, de xenofobia, de desrespeito, de menosprezo, uma situação que escravizou e matou milhões e milhões e milhões de pessoas de origem negra, de origem do continente africano, independentemente brasileiros, índios, indígenas brasileiros, indígenas americanos que foram escravizados também, juntamente com os negros que vieram, né, com as pessoas que vieram ali dos outros continentes, escravizados. Isso é uma afronta, isso é um cuspe na cara, da população negra do mundo inteiro, da população de pessoas pretas do mundo inteiro. Sabe? Isso é um tapa na cara da sociedade. Olha só, cantamos mesmo, não vou pedir desculpa e para nós aqui é normal porque nós ganhamos e a gente fala o que a gente quer. Então é assim? Então é desse jeito então? Então é. Aí para completar, o governo da Argentina, que era para dar o exemplo, ou o governo fica quieto e não fala niente, não fala nada, ou abre a boca para colocar os caras na linha. Aí não. Aí agora, para quem tá achando bonito lá na Argentina, aí estufa o peito. Ah, não.
Nosso governo falou que tá tranquilo. Ah, então errado é o brasileiro que tá cobrando? Errados são os franceses que estavam na música sendo citados lá. Eles que são os errados. Pergunta pro Payet. O Payet é um desses. O Payet é um desses. Não estava na seleção agora, mas já esteve. É nascido e criado na Ilha de Reunião. É um atleta preto, é um atleta negro. Mas tem a cidadania francesa e jogou na seleção da França. Pergunta pro Payet, então, o que ele achou disso? É claro que é racismo, gente. Então, assim, é uma inversão de valores. Sabe? É tudo errado. O errado vira certo, o certo vira o errado. Aí, para completar, o governo passa a mão na cabeça. Aí, quem tá errado se complica mais ainda. Ah, isso é o folclore do futebol. Folclore é o cacete, pô. Folclore é o cacete. O que eu conheço de folclore aqui no Brasil é o Saci Pererê, é o Boto cor-de-rosa, é a mula sem cabeça. Isso aí é o folclore aqui do Brasil. Agora, se lá na Argentina para eles o folclore deles é o racismo, então eles têm que começar a rever o conceito deles de folclore. Porque não tem outro nome para isso a não ser racismo. Tá? Eu vou ficar por aqui e vou terminar o vídeo em silêncio, forma de protesto. Tá? Porque eu não aceito essa situação. Porque aqui é Vasco, tá? E todo ser humano, todo cidadão na face da terra, não só vascaíno, deveria fazer isso.